Gente, vamos meditar aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Depois a gente vai para Gênesis 6, 9. Gênesis 5, 24. Vamos falar um pouquinho hoje sobre andar com Deus. Não sei se vocês conhecem aquele ditado, né? Diga-me com quem andas, que direi com quem tu és, né? Isso é um ditado, é um provérbio. E aí, pensando nisso, diga-me com quem andas, que direi com quem tu és. A ideia desse provérbio é que quanto mais tempo a gente passa com alguém, a gente vai se adaptando, se moldando àquela pessoa, vai assimilando os hábitos, né? Porque a gente tem a tendência de ser influenciado, mas a mente pode influenciar. E agora nós vamos ver exemplo de duas pessoas aqui, especificamente no livro de Gênesis, que deixaram um legado para nós. O primeiro deles é Enoque. Gênesis 5, 24 diz o seguinte: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. E a gente vai para Gênesis 6, 9, que é em seguida, né? Gênesis 6, 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Olha aí, gente. Dois personagens fantásticos. Quando a gente pensa em andar com Deus, quando a gente ouve a palavra andar, a gente pensa caminhar, marcar passo, né? Mas andar aqui é a ideia de viver, de ter comunhão. Então, andar com Deus, primeiramente, reflete uma vida de relacionamento, de intimidade. Em segundo lugar, de obediência. Quando a gente anda com Deus, significa que nós estamos tendo contato com Ele, estamos tendo comunhão com Ele, estamos oferecendo a Ele um pouco do tempo que Ele já nos deu. Interessante que tudo que a gente dá para Deus, na realidade Ele já deu primeiro. A gente só devolve um pouco, né? A gente devolve um pouco do dízimo, que é as bênçãos que Ele nos dá. A gente devolve um pouco do louvor, pela gratidão que Deus tem nos concedido. E a gente deve devolver um pouco do nosso tempo a Deus. Mas se a gente for analisar, nós somos exatamente mais relapso no fato da gente não oferecer um pouco mais do nosso tempo para Deus. Então, andar com Deus significa esse relacionamento, oferecer tempo para Ele, para ter comunhão com Ele. Se nós fôssemos dar realmente o dízimo do nosso tempo para Deus, nós deveríamos separar 2 horas e 24 minutos diários. Mas cá entre nós, a gente faz isso? Não, né? A gente fica dando pingadinhos, picadinhos, e às vezes nem isso. Mas andar com Deus reflete esse caminhar com Ele, essa comunhão, esse relacionamento, e que quanto mais a gente se relaciona, mais nós vamos tendo intimidade com Ele, mais comunhão com Ele. Você já percebeu que quanto mais a gente tem comunhão com uma pessoa, às vezes a gente sabe exatamente o que aquela pessoa está pensando, o que ela quer, o que ela gosta. Por quê? Porque a gente tem comunhão. Com Deus é a mesma coisa. Deus está sempre disposto a ter comunhão conosco. Agora, somos nós que precisamos nos dispor a devolver e ter essa comunhão com Ele. Então, primeiramente, andar com Deus significa relacionamento, intimidade. Segundo, obediência. É uma vida de obediência. E como é que a gente obedece a Deus? Cumprindo o que Ele pede na sua palavra. E se Ele pede, não é porque Ele quer apenas ser obedecido como aquela pessoa que é autoritária. Se Ele pede, é porque Ele nos ama e quer o melhor para nós. A gente lembra disso dos nossos filhos, né? Quando a gente fala para o filho, não faça isso. Não é porque a gente quer dar ordem, é porque a gente sabe que se ele fizer aquilo vai ser prejudicial para ele. E às vezes ele não entende, né? Nós já passamos por aquela fase, já temos experiência. Então, quando Deus pede para a gente não fazer algo, não é porque aquele pai carrasco, não.
porque ele sabe que aquilo vai ser mal para a gente, vai produzir algo que não é bem, que não é bênção. E agora quando ele pede para fazer, é porque ele sabe que aquilo é o melhor para nós. Então, vida com Deus, primeiro é relacionamento, é intimidade. Segundo é obediência. E terceiro é fé. Porque para obedecer e ter comunhão com Deus, a gente tem que ter fé mesmo. E acreditar. Acreditar em uma pessoa que você não vê. Deus a gente não vê, mas a gente percebe Ele em todo lugar. Ter fé em Deus é acreditar que aquilo que Ele pede para a gente é sinal que lá na frente é o melhor. Porque tem coisas que a nossa razão, que a nossa lógica não entende. Por exemplo, veja o que Jesus fala, né? E a Bíblia fala, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A gente pensa que é o contrário, né? É receber do que dar. Se eu dou, eu vou ficar sem. Mas a Bíblia fala, mais bem-aventurado é dar do que receber. Por quê? Porque Deus abençoa aqui. Parece que as coisas de Deus estão andando ao contrário, mas na realidade não é. É o mundo que está andando ao contrário daquilo que Deus obedeceu. Então, para andar com Ele, a gente precisa estabelecer essa fé que gera obediência e que é fruto de um relacionamento com Ele. E nós vemos aqui 2 exemplos de pessoas que mantiveram essa intimidade, esse relacionamento com Deus e que obedeceram a Deus e que viveram por fé. O primeiro deles aqui é Enoque. Quando a gente lê o livro de Gênesis, já no capítulo 3, já começa aquela debandada, né? Caim e Abel. Caim mata o seu irmão. E depois o pecado vai aumentando, e a gente vai vendo aqui cada vez mais o pecado se proliferando, e aí aparece uma pessoa que faz diferença. Antes disso, a gente vai ver que teve uma pessoa aqui que invocou a Deus, né? Se você ler Gênesis capítulo 5, 105 anos, 7 gerou Enos. Depois que gerou Enos, 7 viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 919 anos. E aí vai continuando, né? E aí fala, ó, ele invocou a Deus. Mais à frente, Enos, né? E aí, veja que coisa diferente. E agora chega em Enoque. No meio dessas pessoas que estão vivendo bastante tempo, mas ao mesmo tempo que estão vivendo bastante tempo, estão cada vez mais se afastando de Deus. Mas aí a Bíblia faz menção de um cidadão diferente. Aí você fala, diferente porque não era igual aos outros? Era igual aos outros. Enoque, né? No versículo 24. Ó, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Veja, as pessoas estão vivendo mais tempo, mas morriam. Aí chega em Enoque e fala que ele andou com Deus, ele fez diferença. Ele não se deixou acomodar por aquele sistema de vida. Ele não arrumou desculpa, Deus, está todo mundo pecando, né? Todo mundo faz, eu faço. Não é assim que a gente faz? Às vezes a gente está no emprego, né? E a gente, em vez de fazer o exemplo correto, a gente segue o exemplo errado. Aí quando alguém vai reclamar, mas todo mundo faz. Não é para você, não é todo mundo. Primeiro, você não é todo mundo, né? E cada um tem que prestar conta. Enoque não fez o que todo mundo fazia. Ele fez diferente. Ele ousou andar com Deus. E eu gosto disso. Enoque andou com Deus. E esse andar com Deus, esse relacionamento, essa intimidade foi tão grande que Deus separou para si, foi arrebatado. Mas presta atenção nisso, ó. Mais uma vez eu vou ler o versículo. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Algumas Bíblias falam que Deus tomou para si, não é isso? Tomou para si. Hoje, né, nós estamos esperando o arrebatamento. Mas enquanto o arrebatamento não vem, nós podemos fazer com Enoque andar com Deus. E o texto fala, e não foi encontrado, né?
pois Deus o havia tomado para si, o arrebatado. Então, mesmo que a gente não seja arrebatado de corpo, alma, espírito, mas quando a gente anda com Deus, Deus toma para Ele. A ideia é que Deus nos puxa e nos deixa mais próximo dele, a ponto de as pessoas no mundo não nos encontrar. Mas como a gente vai sumir do mundo? Sumir espiritualmente, né? Não materialmente, assim. Mas a ideia de a gente se achegar mais a Deus. A Bíblia fala, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Isaías, Jeremias fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Enoque buscou a Deus, andou com Deus, e aí daqui a pouco pensou, cadê Enoque? Cadê Enoque? Ele morreu? Não, sumiu. Deus tirou ele daquele mundo e levou para si. E nós um dia vamos sumir desse mundo. E isso é fruto do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Deus. Andar com Deus no meio a esse mundo de conceitos errados, totalmente torcidos, né? E que fala que nós somos pessoas que não têm cultura, às vezes, que somos cafonas, ou que somos, quando uma pessoa se dedica muito, qual é a palavra que eles usam? Tem uma palavra que eles usam, né? Acho que é louco. Nem mais louco, mas tem outra. Hoje a minha encarregada me chama de beata. Beata, né? Caxias, né? Você é santarrão, aquela coisa toda, né? Então, o mundo nos despreza, mas vale a pena servir a Deus. Então, Enoque foi um dos primeiros a andar com Deus. O segundo exemplo foi Noé, no versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, olha lá, gente, íntegro, entre o povo da sua época, ele se distinguia. No capítulo 6, veja que Deus quer destruir a terra, porque o pecado assumiu volumes totalmente desproporcionais, e Deus tem em mente ali de mandar o dilúvio e acabar com tudo. Mas no meio de toda essa podridão, desse pecado, das pessoas que não queriam nada com Deus, a Bíblia fala que Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, em meio àquela toda dificuldade. Ele não era justo e íntegro porque estava lá numa igrejinha, separado, tudo bem. Eu sempre digo, né, que nós vamos mostrar a nossa fidelidade a Deus lá fora, porque aqui é tudo fácil, né, gente? Agora lá fora no trabalho, o nosso vizinho, até no nosso lar, com nossos parentes, né? Na nossa escola, onde quer que a gente esteja no trabalho, é lá que a gente vai mostrar a nossa fidelidade a Deus, a nossa intimidade, o nosso relacionamento. E Noé continuou sendo justo e íntegro no povo da sua época. E fala, ele andava com Deus. E aí nós vamos ver a história de Noé. Deus olha para aquela humanidade totalmente corrompida. E quem que Deus vê que fez diferença? Noé. E por conta dele, Deus até preserva a família toda. Ele, sua esposa, os seus 3 filhos, né? E as suas noras. 8 pessoas, gente. Veja, num mundo que cresceu rapidamente. E Deus olha, só tinha 8 pessoas diferenciadas. E essas 8, na realidade, né? Os 7 foram em carona de Noé. Noé era um exemplo, porque era um homem justo e íntegro, no meio daquela geração corrompida. E Deus separa aquela família, fala algo para Noé. Por isso que eu falei que para ter intimidade com Deus, para andar com Deus, precisa ter fé. Porque Deus chega para Noé e fala assim, Noé, eu vou acabar o mundo com chuva. O que é chuva? Gente, nunca tinha chovido, não sei se vocês sabem. Nunca tinha chovido. E Deus fala, eu vou acabar o mundo com chuva. E ele acredita. Noé, constrói um grande navio, uma grande arca, porque eu vou acabar. Agora, imagine Noé lá, né? Batendo aquelas coisas aí e fala, oh, esse cara é doido. Esse cara é fanático, a palavra que eu tinha falado. É fanático. Ele está dizendo, esse velho aí, gente, né?
100 e poucos anos já, está dizendo que Deus vai acabar o mundo com chuva? Olha, tá pirou, né? Pirou. E não é lá, né? A Bíblia fala que ele pregando para aquela multidão, ninguém queria nada com Deus. Aí veja que coisa maravilhosa. Deus pega aquelas 8 pessoas, Noé obedece a Deus, porque andava com ele, tinha essa intimidade, no meio de toda aquela contramão, construindo aquilo, todo mundo chamando ele de louco, velho cagalha, caduco, construiu, levou tempo, mas construiu quando estava pronto. E aí veja outra coisa, os animais entrando naquele lugar. Esse cara, meu Deus, que esse cara vai fazer um zoológico, né? Ele vai ter um zoológico próprio aí, para em paz. Esse cara, né, realmente endoideceu. E daqui a pouco, veja que coisa interessante, eles entram na arca, e a Bíblia fala que Deus fechou a arca por fora, né? Depois que ele entrou, estava com todos os animais, Deus fecha a arca, aí começa a chover. Esse cara, que é isso? Foi um dilúvio, né? Às vezes a gente reclama das chuvas que acontecem por aí, né? Agora imagine aquilo. Aí subindo. E a arca começa a flutuar. Agora eu fico imaginando o desespero daquelas pessoas nadando, tentando. Noé. Noé não podia nem abrir, gente, porque Deus fechou por fora, né? A pessoa, Deus já fechou por fora. E lá. Veja como é importante a gente levar a sério o compromisso com Deus. Enquanto muitos estavam zombando dele, né? Durante anos zombando dele. Mas chegou um dia agora que a justiça dele prevaleceu e Deus mostrou sua bondade e sua fidelidade. Assim, Jesus disse lá em Mateus e outros evangelhos, a vida do Filho do Homem será como os dias de Ló e de Noé. O Senhor vem buscar a minoria, não é essa maioria. O próprio Jesus disse que larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, mas estreita e apertada é a porta e o caminho que conduz à salvação. Não são muitos que passam, poucos. Enoque foi um exemplo de alguém que andava com Deus. Segundo foi Noé, mas a gente tem outros. Davi, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu ele, estava no coração de Deus para ser rei, colocou lá para fazer diferença. Um homem que também andava com Deus, que acordava cedo, orava. E veja que a Bíblia é tão clara que não esconde os erros de Davi. Davi errou, mas mesmo errando, era um homem segundo o coração de Deus. E quando errou, ele se arrepende, escreve o Salmo 51, que é uma maravilha, o Salmo de arrependimento. Davi também, um homem que a gente pode mostrar que andava com Deus e fez diferença. No Novo Testamento nós temos Jesus. Eu gosto muito daquela expressão, 2 vezes Deus fala para Jesus, este é o meu filho amado em quem me comprazo. É logo depois do batismo no Monte da Transfiguração. Imagina as pessoas ouvindo aquela voz, ó, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Essa palavra me comprazo significa que me dá alegria, que me dá prazer. Deus está dizendo, esse aí que vocês conhecem Jesus, ele não é apenas meu filho, é o meu filho amado. Ele não é apenas meu filho amado, é o filho que me dá alegria, que me dá prazer. Por quê? Porque foi obediente. Aí Paulo fala sobre Jesus em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, né? Ele fala assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, tendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e tomando forma de homem. E na forma de homem foi obediente e obediente à morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então que a gente olhe para ele fala, mas Jesus era o Filho de Deus, mas viveu aqui como homem. Mas teve Davi.
teve Noé, teve Enoque, esses 4 homens. E se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Amém. Ah, mas os tempos são outros, mas os pecados de lá, né, também eram pecados pesados, difíceis. Ninguém queria nada com Deus. Veja em Gênesis 6, ó, a iniquidade de Deus falou assim, não dá, eu tenho que acabar. Não tem jeito. Casavam, se davam de casamento, não queriam nada com Deus. Nós estamos vivendo tempos parecidos. As pessoas estão aí só pensando em si. A frase é, o importante é ser feliz, eu quero é ser feliz. E essa felicidade, sem Jesus, não dá. Né? Sem Jesus não tem como ser feliz. A felicidade verdadeira está em obedecer a palavra de Deus. É confiar em Deus. E saber que nós temos uma esperança viva, que é uma esperança no Deus vivo. Então que a gente aprenda com Enoque, aprenda com Noé, aprenda com Davi, aprenda com Jesus a andar com Deus. E como é que a gente faz isso hoje, né? Tendo um tempo a sós com Ele no nosso devocional, lendo a palavra dEle, orando, né? E fazendo aquilo que Ele pede. A Bíblia não é só para ser lida, porque tem pessoas que, é legal, né? Coloca lá, abre no Salmo 91 e acha que só a Bíblia já expulsa os demônios, expulsa as coisas erradas. A palavra de Deus é para ser praticada, é para ser cumprida. Veja o que o salmista fala lá, né? Escondi tua palavra lá na minha estante. Escondi tua palavra lá na minha cabeceira. Foi isso? Escondi tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Veja que a palavra é tão importante que ele guardou, que ele escondeu. E ele guardou, escondeu num lugar importante, no coração. E com propósito. Para quê? É para decorar? Não. É para não pecar contra ti. Para viver uma vida de santidade, uma vida de relacionamento, de intimidade. Isso é andar com Deus. Nós cantamos a música, foi, né? Eu ando com meu Deus na rua, foi? Eu ando com meu Deus na rua, olha. E quando eu chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo, eu digo, eis-me aqui, sou de Jesus. E veja que ainda diz o canto, e mesmo atarefado, sempre estou ligado, eu não abro mão da presença. Então é isso. Acorda com Deus, né? Vai fazer o café, escova o dente com Deus, vai trabalhar, vai com Deus. Você não vai lá no ônibus, vai chegar lá no meio de todo mundo e ler a Bíblia em voz alta. Mas você pode ler assim, ou então coloca um fone de ouvido, escuta. Vai lá no trabalho, na hora do trabalho é para trabalhar, né? Não vai ficar lendo a Bíblia na hora do intervalo, na hora do almoço, né? E você pode falar de Jesus para alguém com a sua vida. Isso é andar com Deus, as pessoas vão ver a diferença na vida de vocês. Eu gosto daquele texto de Eliseu, né? Que fala que ele passava no lugar, aí tinha uma senhora já idosa e falou assim para o seu marido, né? Olha, vejo que aquele é um homem de Deus. Eliseu não passou lá com a placa assim, olha, eu sou um profeta, eu sou um missionário, não passou com a Bíblia aberta, né? Cantando, não. Vejo que ele é um homem de Deus. Olha, ele passa por aqui. Vamos preparar um quarto para ele, vamos colocar uma cama, né? Vamos colocar lá uma escrivaninha, uma lâmpada, para ele passar a descansar e para dedicar o tempo a Deus. As pessoas estão nos observando, gente. E quanto mais tempo a gente anda com Deus, as pessoas vão ver a diferença na nossa vida. Vocês lembram de Moisés quando subiu para o monte? Ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Quando ele desceu, vocês lembram o que aconteceu? Como é que foi? Uma bagunça lá embaixo, mas a vida dele. Isso. Estava uma bagunça lá embaixo. Olha, ele foi embora, deixou, fizeram até um bezerro. Mas quando olharam para Moisés, não conseguiam olhar para ele. A glória de Deus era tão grande na vida dele que ele precisou colocar um véu. Isso não significa que agora a gente vai sair na rua e as pessoas não vão conseguir olhar para a gente, vai colocar um véu. Mas as pessoas vão olhar. Ele é diferente. Tem uma coisa diferente na vida dele. Eu não sei o que é, olha, mas tem diferença na vida dele.
E é isso que Deus espera de nós. E é isso que a gente tem que fazer. Porque o mais difícil Deus já fez. Foi dar Jesus. Amém. E Ele deu porque nos ama. Né? E Ele não fez isso para cobrar a gente, não. Ele fez isso porque nos ama e quer que a gente tenha relacionamento com Ele. Ele quer fazer conosco o que Ele fez com Enoque. Tomar para si, para a gente estar do lado dele. É isso que eu queria trazer para nós na noite de hoje. Vamos orar. Deus querido, nós somos gratos pela Tua palavra, que é fonte de instrução, de sabedoria, de reflexão, de meditação. E ela mesmo diz que ela é viva e que é eficaz. Somos gratos porque o Senhor nos dirige, que o Senhor nos encaminha. Mais uma vez eu quero te agradecer por esse grupo que aqui está presente e que o Teu Santo Espírito continue a trabalhar nas nossas mentes e corações, nos despertando, nos motivando e desafiando para andar contigo como Enoque, como Noé, como Davi, como Jesus, como os Teus santos servos de Deus. A não nos preocupar com o que os outros pensam, mas simplesmente nos preocupar com o que Tu pensa, o que Tu espera de nós. E nós oferecemos mais uma vez nossa vida a Ti, em consagração e adoração para a glória do Teu nome. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se importa com você. Amém.